Bom dia, pessoal. Ao longo do segundo e do terceiro bimestre, a gente vai estudar geometria plana e geometria espacial, e essa é a primeira aula de geometria plana. Eu coloquei aqui nessa aula alguns fatos fundamentais que vocês devem ter vindo lá do fundamental com eles, do ensino fundamental, né? Não são todos que a gente vai utilizar no ensino médio, mas eu coloquei aqui alguns para você relembrar algumas coisas que você viu lá com a tia Fátima no ensino fundamental, que a gente vai usar nessa aula e na aula na semana que vem. Então eu peço que vocês deem uma olhadinha, se vocês tiverem dúvida, me procurem no atendimento. Que a gente pode discutir um pouco mais a respeito disso, mas isso já deve ser mais ou menos conhecido por todo mundo, né? E o assunto da aula de hoje, a gente vai relembrar, agora com mais detalhes, o chamado Teorema de Tales. O Teorema de Tales ele tem um enunciado talvez um pouco confuso no primeiro momento. Ele fala o seguinte, ó, se duas retas transversais a um feixe de retas paralelas, então, quaisquer segmentos determinados por essas paralelas em uma das retas são proporcionais aos segmentos correspondentes determinados na outra transversal. E você olha, que enunciado esquisito, né? Não, mas calma aí. A ideia é você ilustrar o que está sendo dito em palavras. Então, a gente vai traduzir o que está escrito no texto para essa figura aqui. O que eu tenho são duas retas transversais a um feixe de retas paralelas. Então, RS, elas são transversais, quer dizer, elas não são paralelas a esse outro feixe de retas. Um feixe de retas é só um conjunto de retas, tá? De retas paralelas aqui, que elas nem receberam nome. Essas quatro aqui. E essas retas transversais, esse feixe, intersectam as retas paralelas nesses pontos aqui, A, B, C, D, e a linha, B', C', D', beleza? O que o enunciado está dizendo é que esses segmentos determinados pelas paralelas sobre as transversais, está vendo? Você usou as paralelas e determinou um segmento sobre a transversal. O segmento AB, por exemplo, sobre a reta R. Ou o segmento CD sobre a reta R. Ou o segmento A', B' sobre a reta S. E o segmento C', D' sobre a reta S. Por exemplo, são segmentos determinados por esse feixe de paralelas sobre essas transversais. O que ele está dizendo é que esses segmentos correspondentes, ou seja, que estão contidos no mesmo entre o mesmo par de retas paralelas, eles são correspondentes, AB é correspondente à linha B', esses caras são proporcionais aos segmentos contidos em outro par de retas paralelas. Então o que ele quer dizer é o seguinte: se você fizer a proporção do comprimento de AB com a linha B', o resultado dessa conta tem que ser o mesmo do que você obtém ao dividir o CD pelo C', D'. Ou o contrário, tá? A linha B' para AB, C', D' para CD. E é isso aqui que está escrito. Então, a proporção de AB para a linha B' tem que ser a mesma de CD para C', D'. Às vezes, as pessoas fazem a proporção sobre a mesma reta, tá? AB está para CD, a gente lê desse jeito, né? Assim como a linha B' está para C', D'. Essas equações são equivalentes. Eu até coloquei essa seta aqui para ilustrar. Você pode usar qualquer uma das duas, tanto faz. É a mesma equação, essencialmente. O que a pessoa fez foi passar o CD dividindo e a linha B' multiplicando para o outro lado. É a mesma coisa, né? E uma das consequências desse teorema é muito importante é que a partir de uma informação que a gente tem entre ângulos, quer dizer, você tem retas paralelas, você tem retas transversais, você tem uma informação entre ângulos, você consegue extrair informações sobre medidas de segmentos. Então você está conectando o mundo dos ângulos, né? Relações entre retas, com o mundo das medidas, né? Essencialmente relação entre pontos, né? Medidas de segmentos de reta. E essas informações são fundamentais, até porque você usa lá na frente, por exemplo, o Teorema de Pitágoras pode ser provado usando o Teorema de Tales. É uma das consequências. Né? Você tem semelhança de triângulos, enfim, você tem uma série de consequências do Teorema de Tales que não são transparentes agora. Né? Então, continuando, eu vou colocar aqui alguns exemplos de como é que a gente usa diretamente esse Teorema de Tales, apesar de a gente não fazer isso com tanta frequência. Então, aqui eu coloquei um feixe de retas paralelas, as retas RST, e que são cortadas por essas duas transversais que não receberam nome aqui. E essas retas transversais determinaram, nessas paralelas, esses segmentos de medidas x, 6, 4 e 8, como estão representados. E o objetivo desse exemplo aqui é determinar qual é o valor de x, que está aqui na cor vermelha.
Então, de acordo com o que a gente viu, você pode dizer o seguinte, olha, esse segmento de comprimento x, ele é análogo a esse aqui, né? Correspondente, perdão, a esse segmento de medida 4 sobre essa outra reta da direita aqui. Então você vai falar que a proporção de x para 4 é a mesma que a proporção de 6 para 8. Então x sobre 4 é igual a 6 sobre 8. E eu vou resolver essa equação, achar x igual a 3. Então, é rapidinho de usar, né? Os problemas podem ficar um pouco mais complicados, mas não muito mais que isso, olha só. Imagina que eu tivesse o mesmo problema, eu quero determinar x. O x aparece em duas ocasiões aqui, nesse segmento determinado entre o par de paralelas S e T, e nesse segmento determinado entre o par de paralelas R e T. Aqui. Essa medida aqui é toda x, é isso que essa chave aqui quer dizer. Isso aqui é o símbolo para paralelismo, tá, pessoal? Duas barras, tá? Então a gente lê assim, ó, R paralela a S, que é paralela a T. Tá, como é que você acha o valor de x? Você, pelo mesmo motivo que a gente usou lá em cima, você vai falar que x está para 4, assim como 3 está para. O problema é que você não tem esse segmento aqui, né? O que você pode dizer é que esse segmento contido entre R e S é o x menos o 4. É só você pegar o x todo e retirar o 4, né? Vai dar esse resultado aqui. Então, o que você está dizendo é que, ó, 3 está para x menos 4, é o que está dizendo essa parte da equação assim como x está para 4, que são os lados os segmentos correspondentes. E agora basta você resolver essa equação. Isso vai originar uma equação de segundo grau que você resolve da maneira que você quiser. Eu usei só um produto. Eu olhei para esse menos 12 e esse menos 4 aqui. Falei, olha, eu estou procurando dois números cujo produto dê menos 12 e a soma dê 4. Tem que inverter o sinal aqui porque o coeficiente dominante é 1, né? Então os números que vieram na minha cabeça são 6 menos 2. Você multiplica dá menos 12, você soma dá 4. Se você quiser usar Bhaskara, você pode ficar à vontade. E aqui eu deixo para vocês praticarem um outro exercício. Eu posso responder com vocês mais tarde, né? Você tem um feixe de 5 paralelas determinando sobre uma transversal os segmentos de comprimento 5, 8, 11 e 16. E o que ele quer é que você calcule o comprimento dos segmentos que esse mesmo feixe de paralelas, essas 5 aqui, determina sobre uma outra transversal, essa que está aqui. Ó. Sabendo que o segmento compreendido entre as paralelas extremas, que é essa aqui de cima e essa aqui de baixo, mede 60. Então a única coisa que você sabe é que esse todo aqui ó, é 60 centímetros. Se você quer, ele quer determinar todos esses segmentos intermediários aqui. E aí fica como exercício. Mas a consequência importante que eu quero falar de teorema de Tales é a semelhança de triângulos. Usando essa semelhança, você pode concluir o seguinte: aqui tem muita informação, né? Mas essencialmente se você consegue formar dois triângulos em certas condições usando o teorema de Tales, você pode concluir o seguinte: se os seus dois triângulos no plano euclidiano, têm ângulos correspondentes congruentes, a gente diz que eles são semelhantes. E, portanto, pelo teorema de Tales, esses lados também vão ser proporcionais. Então, olha só o que está acontecendo. É, quando você olha para lados homólogos, o que lados homólogos querem dizer? São lados que estão opostos aos mesmos ângulos. Então, quem seriam os lados homólogos nesses triângulos aqui? Olha só. O lado que está oposto ao ângulo beta nesse triângulo pequeno é o lado Bzinho, né? O lado que está oposto ao alfa é o lado Azinho. O lado que está oposto ao gama é o lado Czinho. Se você olhar no triângulo grande, você também tem um lado que está oposto ao gama, um lado que está oposto ao beta e um lado que está oposto ao alfa. Lados que estão opostos aos mesmos ângulos são os chamados homólogos, que eu marquei com a mesma cor aqui. Pelo teorema de Tales, a gente concluiria que esses lados têm uma proporção, pessoal. Então, olha só, se você dividir o A' pelo A, você vai obter um resultado. Se você dividir o B' pelo B, você vai obter o mesmo resultado. Então, às vezes a tia Fátima falava assim, ó, A' está para A, assim como B' está para B, porque eles dão o mesmo resultado. Essas frações que eu acabei de enunciar são iguais. Aí você pode montar equações, assim como eu montei aqui. Ó. E essa relação de proporção vale para quaisquer medidas lineares. O que eu quero dizer com medidas lineares são aquelas medidas que podem ser medidas com uma fita métrica, por exemplo. Né? Então, essa relação também é válida para o perímetro. Se você calcular o perímetro desse triângulo grande aqui, ó, chamamos de P', por exemplo,
e dividir pelo perímetro do triângulo pequeno, chamado de P, você também vai obter esse mesmo valor K, essa constante de proporção. Aqui esse valor K está um pouco abstrato, mas esse valor K eu vou colocar como um exercício aqui, para ilustrar o que significa esse valor K. Então imagina que eu coloco esses dois triângulos aqui, eu marquei os ângulos com as mesmas cores, o mesmo traço, para você identificar quem são os ângulos que são congruentes uns aos outros. Então o que você vai fazer é o seguinte, olha só. Se você quiser encontrar o valor de x, você sabe que x é o lado que está oposto ao ângulo azul, dois traços, né? Então ele é um lado homólogo ao lado de medida 8 aqui, que também está oposto ao ângulo dois traços azul, né? Então eu vou falar que x está para 8, assim como eu vou comparar outros dois, né? Eu vou pegar esse ângulo aqui, esse lado oposto ao ângulo verde. Assim como 20 está para o oposto ao verde, 10. Então x está para 8, assim como 20 está para 10. E eu monto essa equação aqui. Ó. X está para 8, assim como 20 está para 10. Resolvendo aqui 20 dividido por 10, eu obtenho 2. Então eu sei que x sobre 8 é 2, o x deve ser 16, então. Tá, e por que esse quadrado azul está destacado aqui? Ó? Essa divisão entre x e 8, ou entre 20 e 10, ou entre quaisquer dois lados homólogos, dá justamente a constante de proporção. Se você dividir 20 por 10, você vai obter 2, né? Que eu vou até escrever aqui embaixo. O que significa que a constante de proporção de um para o outro é 2. Olha só o que está acontecendo. Se eu dividir. Deixa eu fazer do lado contrário. Se eu dividir o lado 20 pelo 10, eu obtenho 2, o que significa que um triângulo é obtido a partir do outro com todas as medidas lineares sendo multiplicadas por 2. Então, olha só, 10 vezes 2 dá 20. 8 vezes 2 dá 16. Y vezes 2 vai dar 28, né? Então já sei que o y é 14 aqui, porque tem que ser a metade de 28, né? Se você quiser obter isso de outra maneira, você pode fazer teorema de Tales de novo, ou semelhança de triângulos. Você faz oposto ao ângulo vermelho, 28 está para o oposto ao ângulo vermelho, y. Então 28 está para y, está anotado aqui. Assim como você pode usar a mesma proporção que você usou que deu certo na passada, né? 20 está para 10. Então tá aqui, ó. E você acha o mesmo resultado aqui, ó. Y vezes 2 dá 28, né? Y é 14. Então, o truque é você identificar quem são os lados homólogos, quem são os lados que estão opostos aos mesmos ângulos. Então, vamos determinar agora os x nesse triângulo aqui. Ó. Eu coloquei um triângulo dentro do outro, mas uma boa estratégia é você separar um triângulo do outro, tá? Então eu desenhei eles separadamente e agora, igualzinho ao exemplo passado, você vai comparar o oposto ao verde com o oposto ao verde, x está para 8, assim como o oposto ao azul está para o oposto ao azul, 9 está para 6. Resolveu a equação, está resolvido o problema. E aqui eu deixo para vocês pensarem um pouquinho como resolver esse problema que é um pouco mais físico, né? Eu quero determinar a altura de um prédio, conhecendo o tamanho da sombra que ele projeta, mas também conhecendo o tamanho da sombra que uma latinha de refrigerante projeta no chão, conhecendo a altura da latinha de refrigerante. Então, fica aí o exercício para vocês, pessoal. Até mais.